A nós estamos aqui presentes e ao público que nos acompanha via internet, vamos com bastante atenção naquele intuito do aprendizado, do aprimoramento, nós vamos nos doando inteiramente para esta reunião. Sem esse empenho, nós não atingimos os nossos objetivos. É através da assimilação da palestra, é através da doação nas vibrações e através da assimilação de toda aquela energia que se faz presente em nossas reuniões que nós atingimos o nosso aprimoramento. Aprimoramento esse que se dá a cada dia, não é só quando estamos aqui na Casa Espírita, mas é levando tudo aquilo que nós absorvemos aqui por esta porta fora. Nas 24 horas do nosso dia, hoje, encarnados, e quando desencarnarmos também. E é assim que nós vamos levando o nosso pensamento até o mais alto. Na figura de Jesus, que é o caminho até o Pai, nós chegamos até Ele. Pai amado de infinita bondade e perfeição, que possamos, através da sua misericórdia e justiça, através do seu amor eterno por cada um de nós, caminhar em toda a nossa jornada evolutiva, com a esperança e a confiança que nos levará à fé. A fé verdadeira, bendita e sólida, que nos estruturará em todo o decorrer de nossa existência como espíritos. É assim, Pai. Jesus, nosso irmão, mestre amigo, é assim, amigos da espiritualidade, que nos unimos neste momento para que possamos estar presentes por completo na reunião que se inicia neste momento. Que assim seja. E agora nós vamos trazendo a nossa companheira Kátia, que vai fazer para nós um texto do Fonte Viva, né, Kátia? Pelas obras. Então tá, Kátia, seja bem-vinda, feliz, tá bom? Que Deus te abençoe. A todos nós. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos ampare, para que possamos rever os nossos comportamentos, né? Porque, na verdade, o objetivo sempre de estarmos aqui conversando, né? Como sempre se fala, né? A assistência espiritual começa na palestra. Na verdade, começa desde que a gente passa pela porta, né? Ou até antes de vir, porque somos... Aliás, né, a assistência espiritual é permanente desde que nós queiramos, né? Porque nós somos sempre assistidos. Mas, no caso, quando vem se buscar um passe, realmente essa conversa que se tem sobre o Evangelho, sobre ensinamentos de Jesus, sobre mensagens que nos são deixadas, tanto por encarnados como por desencarnados, é muito importante para que nós possamos analisar os nossos comportamentos. Por isso que é um esquema de revisão mesmo, né? Nós temos que não só aprender os ensinamentos, mas nós temos que procurar cada vez mais apreender as coisas que são úteis para o nosso processo evolutivo. Porque aprender é incorporar para colocar em prática. Quando nós aprendemos, às vezes a gente esquece, né? Todo mundo aprendeu um monte de coisa na escola que não lembra mais, né? Até coisa que a gente tirava 10, não é? Ele está concordando comigo, porque é verdade mesmo. Tirava 10 na matéria, daí esquece tudo. Fala assim, esquece porque não uso. Fala, o que é apreendido fica. Porque exige a mudança de comportamento. Por isso nós entendemos porque esse processo evolutivo é tão sofisticado. Porque nós já sabemos, desde o tempo lá, né, de Abraão, que nós temos que amar a Deus e ao próximo. Que não adianta barganhar com Deus, né? Barganhou com Deus, não resolve o problema. O que tem que ter é a mudança. Nós já sabemos disso. Moisés veio, trouxe os 10 mandamentos, deixou os 10 mandamentos aí. Tem um que precisa ser atualizado, né? Porque não adianta mais
só não desejar a mulher do próximo. Atualmente tem que pôr lá e não desejar o homem da próxima. Né? Porque naquela época não se fazia hoje. Hoje em dia a coisa está feia. Né? Então, nós precisamos, porque isso tudo faz parte desse processo evolutivo. Como nós vimos fazendo as nossas trajetórias encarnados, que vem levando a uma mudança de comportamento, que é resultado da evolução. Não é que o mandamento mudou, isso é uma brincadeira minha, né? Mas é um retrato da nossa sociedade, não é? Se a gente for olhar a sociedade, o mandamento está precisando ser atualizado. Porque quando se usa homens, vale para os homens e para as mulheres. Agora, quando usa, né, mulher, a coisa é específica. Né? Nós temos, então, que começar a pensar sobre esses detalhes do nosso comportamento em sociedade. Porque a única forma de nós avançarmos mais rapidamente daqui para frente é nos preocuparmos com a sutileza. Porque nós não matamos mais o outro fisicamente. Só fisicamente. Né? Mas na nossa condição evolutiva, na condição que nós estamos inseridos neste momento na sociedade, nós não fazemos isso. Se a condição mudar, se nós reencarnarmos lá numa região de guerra, a coisa já muda. Né? Ou não, mas pode mudar. Porque também tudo isso tem relação conosco. Né? Mas nós precisamos, então, refletir. Aí vocês vão falar assim, o que isso tem a ver com o texto pelas obras? Tem tudo a ver. Porque o texto é baseado num versículo da epístola de Paulo, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quem quiser depois ler a epístola inteira, né? É sempre bom. Mas está no capítulo 5º, versículo 13, e diz o seguinte: e que os tenhais em grande estima e amor, por conta de sua obra. Então ele dá um recadinho aqui, que nós temos que amar as pessoas, ou aquelas pessoas específicas, né, que ele estava encaminhando junto com a epístola, pelas obras que eles faziam. E aí nós começamos, então, a pensar sobre isso. Que tipo de pessoa merece o nosso amor pelas obras que faz? Aquelas que obram no bem ou não? Qualquer obra merece nossa atenção? No bem, isso. Mas normalmente nós prestamos atenção em que tipo de obra? Não, vamos dialogar, não é assim? Que tipo de obra que nós gostamos de comentar? Eu cheguei aqui, né, fazendo uma piada, falando mal de técnico de futebol, não é? Ele nem está presente para se justificar, não é assim? Todo mundo fala, não é? E aí? Essa obra no bem? Não. Olha que coisa incrível, né? Aí você fala assim, como, né, que um expositor faz? O expositor é encarnado, gente. É encarnado em evolução, né? E fala porque tem que ficar lembrando o tempo todo o que precisa fazer. Essa história de que eu falo primeiro para mim, não, para mim eu não estou precisando nem falar. Se eu leio, já está suficiente, entendeu, atualmente. Porque a gente, né, tem que ler com atenção para poder falar, né? E aí já aprendeu, né? Mas não aprendeu coisa nenhuma, porque, na verdade, não consegue pôr em prática. Esse dilema é de todo mundo. Então, nós temos que estar atentos para as obras que nós estamos comentando e para os sentimentos que nós temos para com as pessoas. Então, ele diz que é para ter grande estima e amor. Olha que coisa interessante. Paulo de Tarso, então, diferencia a estima do amor. Porque, senão, ele não gastaria palavras. Vocês não acham? Olha, escrever naquela época devia ser um processo complicado, né? Porque não era a caneta de pena que a gente conhece lá do meados do século XX. Eu nem sei com o que ele escrevia, mas não ia ser uma coisa tão... Porque aquela pena de antigamente, né? Estou falando do século XX, antigamente, era uma peninha razoável, o metal já estava desenvolvido. Vamos imaginar, porque na verdade esse pessoal escrevia em patabuinhas, né? Em plaquinhas. Vocês lembram disso? Não lembro, a gente esquece. A gente vai reencarnando e vai apagando algumas informações. Mas, na verdade, a escrita naquela época era muito difícil. Ele não ia usar a palavra a mais sem necessidade. Não é interessante? Então, existe a estima e o amor. Claro que existe, porque na nossa vida existe o colega, o companheiro, o parceiro, o amigo íntimo, não é? O amigo irmão, o parente, não é? O parente amigo, o parente que a gente não gosta, o agregado. Vocês percebem? Nós hierarquizamos o sentimento de uma forma incrível. Mas
na verdade, tudo no final vai ter que se resumir ao amor. Mas que amor? Não é esse amor que Paulo fala aqui, porque senão ele falaria o amor, de forma absoluta. Esse amor que ele fala aqui pode até ser aquele amor da atenção, do respeito pelo que o outro já conquistou. E que muitas vezes nós ainda não conseguimos. E muitas vezes as pessoas que estão no nível evolutivo melhor do que nós são taxadas por nós de chatas. É impossível conversar com ele. Tudo que a gente vai falar dos outros, ele fala assim, não, mas você tem que ver. Não, mas olha. E aí você fala assim, não tem diálogo. Tem uma rodinha fazendo fofoca, ele chega, ele nem para. Quer dizer, nem que ele chega. Ele passa de longe, nem olha, porque ele não vê. Aquilo não interessa. Gente, nós estamos preparados para conviver com gente assim? Como que nós taxamos essas pessoas boas? Chatas, não é? É incrível isso, ou seja, o bem já faz parte da nossa vida, mas ele não está apreendido em nós. Nós ainda somos um pouco relutantes em praticar as boas obras. Porque quando se fala de obras, nós estamos falando de uma coisa que se chama trabalho, que muita gente não gosta. Aliás, isso tem mudado ultimamente, mas falar em trabalhar é um problema, porque nós entendemos o trabalho como um sacrifício pela sobrevivência. E por isso o salário que se ganha está mudando. Já falei, está mudando um pouquinho. Vamos lá, mas vamos pensar claramente. É um sacrifício que eu falo pela minha sobrevivência, para ganhar menos do que eu acho que eu mereço, fazer mais do que eu acho que devo, para um chefe que com certeza sabe, eu acho que sabe menos do que eu, para um patrão. Estou exagerando? Não é mais ou menos assim o processo? Ainda com um detalhe, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu gosto de fazer para trabalhar. Não é? Agora, o que é o trabalho? E hoje em dia as pessoas estão começando a ficar mais conscientes do que é o trabalho. E hoje em dia, inclusive, para arranjar um emprego, não adianta mais só querer trabalhar. Primeiro grau também completo, os 8 primeiros anos não está resolvendo muito. Não é? Exame para carteira, exame para concurso para gari é primeiro grau completo. Exame para carteira é segundo. E aí? Claro que nós vamos ter que fazer MBA, se formar, fazer uma faculdade, duas faculdades, fazer uma graduação, para ter um empreguinho. Ou seja, nós estamos gastando com formação um dinheiro que para nós recuperarmos com o salário vai precisar de décadas de trabalho. Será que não é para a gente começar a entender a utilidade do estudo e o que é trabalho? No Livro dos Espíritos tem lá as 10 leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E tem uma das leis, né, que é o trabalho. Eu falei dos 10 mandamentos, na verdade, dá para fazer uma analogia, quem pensou nisso, e se não pensou, uma dica, entre os 10 mandamentos e as 10 leis morais. Ou por aproximação ou por oposição. Dá para pegar cada um dos mandamentos e colocar cada uma das leis morais. Ou por aproximação ou por oposição. É um exercício muito legal que eu convido vocês a fazerem. Mas lá está a lei do trabalho. E Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: o que é o trabalho? E a resposta dos espíritos é toda atividade útil. E ponto. E aí eu vou perguntar então para vocês, que também são espíritos, né, encarnados. O que é atividade útil? É só atividade no bem? E para quê? Então o mal também é atividade útil. Aí que a coisa pega. Porque o mal tem que ter utilidade, senão ele não existiria. E qual é a utilidade do mal? O bem. Eu só vou saber o que é bom se eu souber o que não é bom. Eu só vou saber o que é, se o quiabo é gostoso, se eu experimentar o quiabo. Isso eu não tive coragem de experimentar até hoje. Mas, tudo bem. É bom. Giló já experimentei e não achei bom, mas tudo bem. Então, tá vendo? Então, é um problema, tá vendo? É assim que nós temos que começar a viver. Comparando e vivendo com as diferenças. Porque a diferença de opinião leva ao diálogo.
Vocês já perceberam que se todo mundo concorda, não tem conversa? Voltei para a nossa conversa com o espírito bom, né? Claro que com o espírito bom não tem conversa, porque a gente não quer chegar onde ele está com tanta rapidez, né? Nós preferimos continuar no mundinho que nós estamos, que já é conhecido. O mundinho dele é desconhecido para nós. E como nós achamos ele um chato, e nós queremos ser aprovados, não, é chato porque todo mundo aqui concordou que era, e pelo amor, vocês chegaram agora, por favor, né? Senão eu vou ficar numa situação delicadíssima perante vocês. Então, vamos colocar que é dificultoso conversar com essa pessoa sobre os assuntos que nos interessam. Vou discutir futebol, para ela isso não é importante, porque ela está preocupada em fazer o bem. Eu vou discutir futebol, eu vou falar mal do jogador, do juiz, do bandeirinha, do time adversário. Quer dizer, a última coisa que eu estou fazendo é o bem, né? Vou discutir novela, imagina, ele não tem tempo a perder. Né? E por aí vai, né? Ele não lê caras, ele não... Não, gente! É uma coisa complicada. Ele trabalha com prazer. Qualquer atividade que ele faça é com muito prazer. O chefe dele é um instrumento de evolução para ele. E é ótimo. Todos os colegas de trabalho... Mas é verdade, isso é um espírito bom. Ele só vê o bem. Olha, por causa das obras dele, ele deve ser amado e estimado, diz Paulo. Porque a obra dele só constrói. Só edifica. Eu vou ler para vocês uma frase. Eu estava vindo para cá, eu ganhei essa revista aqui hoje, e eu adoro, eu fico assim, apaixonada quando eu encontro em tudo aquilo que é laico, ou seja, não religioso, né? Frases, pensamentos, posições que corroboram o que o Espiritismo diz. Porque Kardec, quando codificou o Espiritismo, ele disse o seguinte: o Espiritismo não traz nada de novo. Ele reúne tudo que está disperso ao longo da história da civilização num código. Só isso. Então eu não crio nada de novo. Kardec é claríssimo na introdução do Livro dos Espíritos. Eu não crio nada de novo. Eu dou ordem ao que já existe. E Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 1857, ou seja, século XIX. Eu achei uma frase de um filósofo político liberal, ou seja, o liberalismo já acabou faz tempo, hoje já estamos na época do neoliberalismo. Mas todo mundo sabe que o liberalista, a última coisa que ele é um ser preocupado com o espírito. Porque ele é preocupado com o quê? Com o dinheiro, né? Com o capital, com o bem. Ele é um filósofo, é um político liberal inglês, ou seja, ele é um monarquista, porque ele é monarquista mesmo. Ele viveu entre 1729 e 1797, ou seja, século XVIII. Nós estamos falando de 100 anos antes de Kardec. Essa figura se chama Edmund Burke, ou Burke, não sei. Mas ele disse o seguinte: para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Gente, isso é espírita. Porque você vai lá no Livro dos Espíritos, tem uma frase que Kardec fala assim: por que o mal aparece tanto? Os espíritos respondem para Kardec: porque os maus são... a palavra que ele usa não é agressivo, mas é assim, os maus se expõem. Né? Mas os bons são tímidos. E tem um ponto aí, e muita gente para a resposta aí, achando que os bons serem tímidos é uma aprovação. Aí o espírito que está respondendo continua: o dia que os bons fizerem o mesmo, o bem prevalecerá. O que esse filósofo, um político liberal monarquista inglês do século XVIII, diz? A mesma coisa. Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Neste livro aqui, que é Evangelho segundo o Espiritismo, que está desmontando, sinal que ele é usado, né? Isso é ótimo. Livro usado desmonta. Mas tem algumas passagens sobre o bem que diz o seguinte: que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. De novo, isso aqui é século XIX, isso aqui é século... A frase do inglês lá é século XVIII. Será que nós já não sabemos? Então, qual é a utilidade do mal? Que a gente aprende o que é ser bom. Então, o mal é trabalho? É. E se Deus transforma todo o mal em bem, todas as asneiras, né, que nós fazemos, estou falando carinhosamente, não é isso, meu querido? É? Todas as asneiras, todos os disparates que nós cometemos, lá na frente, hoje, já estão servindo hoje de aprendizado.
Se não fossem esses nossos, eu não gosto mais da palavra erro, né? Mas se não fossem os descumprimentos da lei divina que nós vimos cometendo ao longo de toda a história da humanidade, porque essa história da humanidade não é alheia a nós. Nós ajudamos a construí-la. Porque nós fazemos parte da população da Terra. Mesmo que alguém fale assim, não, eu vim de outro mundo. Né? É minha primeira encarnação na Terra e eu estou aqui de passagem. Se está aqui, e está aqui, literalmente, não está lá fora fazendo bem, né? Porque quando nós ainda precisamos de locais para nos reunir, para ter esse tipo de conversa, é porque nós ainda não estamos preparados para viver o bem lá fora 24 horas. Porque a hora que nós precisarmos, nós vamos precisar de religião, de título, de passe, de discussão de evangelho, de absolutamente nada disso, nós vamos lá praticar. Né? Quanta gente faz isso, independentemente da religião? Né? Madre Teresa era uma religiosa, que se diferenciou por quê? Porque ela era boa. Vocês acham que dava para discutir se o médico que trabalhava no hospital era bonitinho? Vocês acham que dava para discutir isso com ela? Não é porque ela é freira. É por causa do trabalho que ela tinha para desenvolver. Ela não estava preocupada com esse tipo de detalhe, que faz parte da nossa vida. E não é errado fazer parte da nossa vida, mas nós temos que começar a nos preocuparmos com as obras que nós estamos construindo, com o que faz parte da nossa vida. Porque nós queremos ter estima e amor, como fala Paulo, não queremos. Porque quando nós falamos em aprovação, nós queremos ser aprovados. Quando nós falamos que queremos ser aprovados, na verdade nós estamos querendo dizer que queremos ser amados, respeitados, queridos. Porque ser o coitadinho, o pobrezinho, que todo mundo carrega no colo, passa a mão na cabeça, ai, coitado, judiação, tem uma vida. É gostoso? Claro que não. É bom falar assim, olha, né, admiro a pessoa porque ela tem um comportamento X, Y, Z fantástico. É isso que nós queremos. Então, nós queremos estima e amor. Nós queremos respeito. Então, nós vamos começar a nos preocupar com as obras. Paulo é claríssimo para os Tessalonicenses. Aliás, quem são os Tessalonicenses? Né? É o povo que vivia num lugar chamado Tessalônia. Né? Que é ali, na região, né, que Paulo rodou, Grécia, aquele pedaço está, Oriente Médio, né, é a região que eles circularam mesmo, ali ficava a Tessalônia, e Paulo escreveu 2 cartas para os Tessalonicenses. Esse texto está na primeira carta, que é a epístola é carta, né, para os Tessalonicenses. Desculpa explicar essas coisas, que, né, como também tem o pessoal da internet, né, é importante, porque às vezes as pessoas sabem as palavras, escutam e não sabem o que elas simbolizam e representam. Então, quando nós começamos a pensar em obras, e nós vemos que, volto lá para o filósofo do século XVIII, né, que para que triunfe o mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados, poxa, nós estamos fazendo o quê? De vez em quando a gente faz o bem. Faz sim, mais do que nós gostaríamos. Porque muitas vezes nós fazemos o bem, e daí a gente fala assim, mas eu fui bobo. Eu vou voltar lá e vou tirar essa história limpa. Porque eu fiz o bem, porque alguém me fez alguma coisa que eu não gostei. E eu falei, deixa pra lá, isso não é importante. Aí a gente fala assim, acho que eu estava cansada naquele momento, porque isso não tem minha cara. Eu tenho que ir lá. Eu fiz o bem. Ele está tão presente em mim que eu fiz. Aí eu falo assim, não, mas vão achar que eu sou boba. Imagina, vai subir em cima de mim? Você vai deixar barato? Não, o pior é que daí tem foi ótimo você tocar nesse assunto, porque daí tem um outro ponto importantíssimo. A hora que alguém faz isso conosco, nós só seguimos esse conselho se nós quisermos. Ponto 1. Se eu optar por seguir o conselho, eu passo a ser responsável. Eu não posso culpar o outro. Falar assim, olha, você mandou eu fazer, eu fui lá, o outro estava também enfesado, me deu um murro na cara, quebrou meu nariz, agora você vai pagar a cirurgia. É assim? Não adianta. Não é assim. Porque, na verdade, nós estamos assumindo o que nós escolhemos fazer. Só que o outro que deu o assoprãozinho. Porque a pessoa fala assim, me empurrou. Não, não precisa empurrar. Às vezes não precisa nem assoprar. Basta fazer assim, dá um suspiro, você vai correndo. Né? Porque você está precisando, que eu disse, de aprovação. Você vai lá e faz o serviço. Só que o outro é responsável pelo que ele fez. Ele se tornou cúmplice. Isso vale para que nós fiquemos alertas
para os conselhos que nós damos para o outro. Tem um ditadinho do tempo da minha tataravó, que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Ora, meus amores, conselho é algo resultado de experiência. Porque eu aconselho o outro a fazer alguma coisa que a minha experiência já me mostrou que não é bom para mim? Porque eu quero ver o circo pegar fogo. Como eu não consigo ser respeitada e estimada pelas minhas obras, o outro também não pode ser. Porque vai que ele evolui antes de mim e ainda vai vir me dar lição de moral. Espírito evoluído também não dá lição de moral. É uma outra coisa que nós precisamos aprender. Porque eles já evoluíram. São palavrinhas muito legais. Eles já evoluíram, ou seja, eles já fizeram, eles já estão acima de nós. Então, a trajetória que nós estamos fazendo, eles já fizeram. Então, eles sabem como é. Por isso, eles não criticam. Porque nem crítica construtiva, porque não existe crítica construtiva. Crítica é julgamento. Vai no dicionário, vocês analisam lá, hoje em dia, né, quem está na internet não precisa nem abrir o dicionário, vai lá na internet mesmo, tem lá, vai, procura o que é crítica. Exige que você coloque o teu arcabouço, o teu código pessoal para analisar o outro. Ora, se eu vou usar o meu código para analisar o outro, isso é julgamento. Se o meu código é moral ou não, é questionável. Porque para quem é materialista, o que nós estamos fazendo aqui hoje à tarde é uma bobeira. Não é assim? Ué, ele está criticando, mas a crítica é construtiva, porque olha, eu não quero que você perca teu tempo. Não adianta nada, não é assim que eles falam? Não adianta nada. Vamos para o shopping, é mais interessante. Vamos para o jogo, vamos ao jogo do Corinthians, vai ao jogo do Santos. Não sei, não é assim que a coisa funciona? Não é assim, não. Nós somos responsáveis. Nós temos de ser responsáveis pelas nossas obras. Porque, para sermos bons, não dá mais para ficarmos inativos. O bem é ativo, o amor é ativo. O trabalho é atividade. E voltando, então, lá para aquela questão. Toda atividade útil. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Eu, vocês, o pessoal que está dirigindo o trabalho, que vai dar o passo, o que está todo mundo fazendo aqui? Trabalhando. Não sou só eu que estou trabalhando, eu não sei teu nome, desculpa. A Raquel que está trabalhando. Vocês também estão. Porque, primeiro, vocês estão trabalhando em benefício próprio. Na reflexão da sua vida, do seu comportamento, das suas opções, do seu comportamento. Porque nós não estamos aqui para ficar pensando no que aquele que não veio faz. Porque nós somos mestres também, né? A gente lê essas coisas e fala assim, quem devia ler isso é o fulano. Só que o fulano não está lendo, porque ele não foi procurar esse tipo de informação. Se ele não foi procurar esse tipo de informação, é porque ele não está interessado no assunto. Se eu estou indo procurar, é para mim que serve. Porque eu que fui buscar. Faz evangelho no lar, aí aproveita a hora do comentário para lavar a roupa suja da família inteira. E arranja um enguiço no evangelho no lar que vai levar meses para pôr em ordem. O evangelho se transforma numa batalha, mas uma batalha de gente educada. É uma ironia daqui, não é? Quando não é um pouco menos sutil, né? E fala assim, olha, tá vendo? Lembra o que você fez essa semana? Mas nunca lembro o que eu fiz essa semana. Nós temos que começar a ler essas coisas e falar assim, como eu estou agindo. Né? Então, se nós estamos aqui refletindo, nós estamos trabalhando, sim, primeiro para o nosso desenvolvimento. Segundo, existe o plano espiritual presente que precisa de energias para atender encarnados e desencarnados. E todos nós doamos essas energias. Todos nós somos úteis. A energia, aliás, é neutra, como o pensamento. Quem qualifica somos nós pelo sentimento. Por isso, estima e amor são sentimentos diferentes. Respeito, tolerância, compreensão, entendimento, e aí a lista vai se desenvolvendo. No livro dos Espíritos, no comecinho, na primeira parte, as primeiras 13 questões, aliás, Kardec, né, na verdade, é mais do que 13, é que eu vou falar da 13ª, especificamente. Kardec começa o livro dos Espíritos perguntando, na primeira questão, o que, ou melhor, que é Deus? Que é Deus? Ele rompe
Ele rompe com uma estrutura de um Deus antropomórfico. É uma mudança de paradigma. É uma mudança de visualização do que significa Deus. E a resposta é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem algumas traduções que trazem causa primeira, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque há uma diferença entre primeira e primária. Muita gente coloca essa discussão, essa diferença filosófica, mas ela existe, né? Se tem, quando eu estabeleço uma lista de prioridades, tem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Agora, quando eu falo que a causa é primária, ela é a base, é o fundamento de tudo. Não é uma questão de hierarquização. É uma questão de base, de fundamental. Sem ele, não há nada. Então, Deus é causa primária, inteligência suprema. Ora, Kardec vai perguntando, quando chega lá pela décima terceira questão, Kardec fala assim: o que é necessário para entender Deus? E os espíritos falam que falta ao homem um sentido. Continua, aí eles falam assim que falta ao homem a perfeição moral. E é muito, não dá para eu ler as questões aqui, nem apresentar tudo isso para vocês com detalhes, mas eu sugiro a leitura, são 4 questões, é rápido. Como Kardec evolui, e aí você vai relendo e você vai percebendo que primeiro eles falam que falta um sentido, e depois eles falam que o homem precisa ser perfeito moralmente. E aí a gente percebe que a perfeição é um sentido. Da mesma forma que a audição, o tato, o paladar. Aí nós já sabemos que é o 5º sentido, nós somamos o 6º, que é o quê? A intuição. Como há uma diferença entre intuição e inspiração, porque a intuição é a nossa bagagem que vem à tona no momento de necessidade, porque são informações, conhecimentos que nós já administramos, nós já apreendemos. A inspiração é externa. Então, eu recebo inspiração dos benfeitores espirituais. Eu não, todos nós, né? Nós, quando somos... Só que nós não conseguimos, dificilmente nós sabemos diferenciar o que é de terceiros, o que é nosso. Então, a gente mistura muito inspiração com intuição, mas tem uma diferença. Por que eu falo dessas diferenças? Porque nós vamos começar a saber o que as palavras significam na nossa vida, senão é tudo um horror. Não é? Eu tenho raiva de tudo, eu odeio. Eu amo ou odeio? Eu não sei o que é ficar magoado, chateado, gostar mais ou menos, um pouquinho, não é? Nós temos que começar a aproximar os extremos. A meta não é buscar o equilíbrio? Para buscar o equilíbrio, eu tenho que diminuir a diferença entre os extremos. É o único jeito. Então, eu tenho que começar a detalhar os sentimentos para tentar essa aproximação. Eu tenho que passar a prestar atenção nas minhas reações, nas minhas obras, para o bem e para o mal. Como eu estou obrando. Se o trabalho é toda atividade útil, pensar é atividade. O problema, então, não é ter um mau pensamento, é alimentar o mau pensamento. Ah, vou lá revidar. Tá bom. Mudou de ideia, ótimo. Não fica lembrando que você ia lá revidar. Não vá. Já tomou uma decisão. Nós precisamos aprender a tomar uma decisão e passar para a próxima. Né? Mas a gente toma uma decisão e fica voltando para trás, porque a gente não tem muita certeza. Se é o bem, se combina com a lei divina, a decisão está tomada. Então, quando Kardec fala, quando os espíritos respondem a Kardec, que a perfeição moral é um sentido, olha que coisa interessante. Para nós sermos perfeitos moralmente, nós vamos ter que fazer o quê? Obrar no bem. Tá bom, mas vamos lá. Vamos ter que desenvolver todas as nossas potencialidades. Vamos ter que transformar todos os nossos defeitos e vícios em qualidades e virtudes. Não é jogar fora o defeito e o vício, porque o mal tem utilidade. Se eu não souber o que é ser maledicente, eu não vou saber o que é ser benevolente. Eu tenho que saber o que é falar mal do outro. Até para eu não fazer, porque como eu vou não fazer aquilo que eu não sei o que é? Agora, nós, para sabermos o que é o mal, não precisamos praticá-lo. Nós podemos saber observando. Só que não é o que nós fazemos, né? Porque nós temos um prazerzinho em ficar de braços cruzados. Porque nós, na verdade, queremos férias, nós não queremos trabalho. Não é?
Já está mudando, tá assim, sábado à tarde, olha, esse dia lindo, 6 horas da tarde, todo mundo aqui. Isso é fantástico, a coisa já está mudando. Muitas vezes a gente já levanta com disposição para ir para o trabalho profissional, com alegria, com bom humor, vai para a faculdade, vai para a pós-graduação, para o mestrado, sei lá, para o 2º grau, para o primário, com alegria e boa disposição, porque hoje eu vou aprender alguma coisa nova, que um dia vai me ser útil. Então, está mudando, mas nós ainda reclamamos muito. Todo mundo sonha com o mês de férias. E pena que é só um mês. Não é uma crítica, mas nós o benefício lá da gravidez, que quer para passar 6 meses, não é para 6 meses. O que adianta você ficar 6 meses com uma criança, aí no 6 meses e um dia você pega essa criança, põe numa creche, entrega para uma babá, faz qualquer coisa, chega em casa às 10 horas da noite, a criança está dormindo. Não mudou, não, porque 6 meses em casa. Para cuidar da criança? A criança nós temos que cuidar por anos. Por anos. Então, o auxílio maternidade tem que ser no mínimo de 8 anos. Vocês gostaram da ideia? Ah, todo mundo deu risada. Por que a gente então não dá risada quando eu falo em 6 meses? Vocês percebem? O que muda? Não é? Essas coisas são as sutilezas. O que nós estamos querendo? Trabalho ou férias? Não é? E reclama. Não, cansou. Não, e outra, no dia de voltar para trabalhar, não lembra mais nem onde era a mesa, né? Esqueceu o endereço do escritório, esqueceu o número do ramal. Então, meus amores, quando se fala da perfeição moral como virtude, nós estamos falando de que nós temos que começar. Os Espíritos estão nos dando um recado. Comecem a obrar agora para poder entender Deus. Porque nós temos uma curiosidade de saber o que é Deus. Né? Nós queremos ver Deus, saber Deus. O que é Deus? Maravilha. E o que sou eu? Se eu sou a criação divina e sou o ser inteligente da criação, porque Deus é a inteligência suprema e o Espírito é o ser inteligente. Qual está sendo o meu comportamento? De ser inteligente? Ou de ser teimoso? Porque quem é teimoso não é lá muito inteligente. Não é? Pelo menos não está usando a inteligência em benefício próprio. Não é isso? Se eu sei que a minha destinação é ser feliz, por que eu fico me amarrando em situações que me fazem reclamar, resmungar? Jesus diz, não vos perdeis em lamentações. Em outros lugares, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra várias passagens. Não vos perdeis em murmurações. O que é reclamar? Murmurar. E pior que a gente reclama para a criança. E aí a gente faz o quê? Ensina a criança a reclamar. Não é complicado? Isso é obra. Nós estamos dando exemplo. Aí a gente fala para a criança, olha, eu fiz, mas você não pode fazer. Você ouviu isso, né? Não pode fazer. Tá bom? E aí ela não vai fazer com base no quê? Que base ela tem? Se nós nunca dermos orientação moral para uma criança, como ela vai saber o que é o bem ou o que é o mal? Como ela vai saber qual é a lei divina? O que é o amor? O que é o bem? O que é a harmonia? O que é o entendimento? O que é o respeito? A escola não tem obrigação de ensinar isso. A escola dá educação formal, para que você seja um profissional. De um modo geral, a nossa escola ainda é assim. Né? Tem algumas correntes aí discutindo isso, mas ainda é dessa forma. Quem tem que dar isso? A família. E não são os 6 meses de auxílio maternidade, para ninguém me crucificar aqui, que vão resolver isso. Né? Tem que levar a criança assim. Se não quer levar no centro espírita, leva na igreja católica, não importa. Qualquer religião é boa desde que transforme o homem num ser melhor. Ponto. Se o espiritismo não está fazendo de mim um ser melhor, ele não serve para mim. Voltei aqui para o Burke, sei lá. Para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Quando nós falamos de bem e de mal, nós temos que pensar que bem e que mal nós estamos fazendo para nós. Porque o bem ou o mal que nós fazemos para nós se reflete no meio em que estamos inseridos. E começa na nossa família, no nosso grupo social, no nosso grupo de trabalho. E se expande pelo exemplo, pelo comentário, pela malevolência, pela maledicência,
pela rádio peão, pelo nome que vocês quiserem dar, para o resto. Para a sociedade como um todo. E vai afetar. E alguém no universo vai captar o meu exemplo. Então não é só um problema do meu meio. Eu sou um ser universal. O que nós estamos fazendo aqui neste momento se reflete pro universo. E afeta o universo. Afeta seres em outros mundos. Mais evoluídos e menos evoluídos do que nós. Os mais evoluídos lamentam e se entristecem de ver que nós continuamos na mesma situação. Mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio. E os menos evoluídos vão seguir o nosso exemplo. Não é complicado isso? Tenhais grande estima e respeito por causa da sua obra. E aí, Emmanuel, para eu acabar aqui, que meu tempo já está explodindo, ele diz umas coisas muito legais. Ele diz, por exemplo, que se nos consagramos a determinada criatura, só porque nos obedeça cegamente a criatura, né? É provável que estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros e que tenhamos incidido tantas vezes. Quando que nós amamos o outro? Quando ele faz a nossa vontade. Vocês têm... Espírita adora livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa que espírita ama. Mas todo mundo tem livre-arbítrio, desde que faça o que eu quero, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou obrando. Não. Eu estou sendo dominadora. Eu estou exercitando o poder. E eu quero a minha vontade cumprida. Isso não é respeitar a diferença. Isso não é respeitar a diversidade. Se fala tanto na sociedade em inclusão. Quando se fala em inclusão, não é para incluir o que é igual. O que é igual não precisa incluir. O problema é que quando ele mostra que não é tão igual assim, eu excluo. E ninguém é igual. Somos todos muito parecidos. Porque estamos fazendo a nossa trajetória evolutiva. Mas somos seres únicos. Não existe outro igual a mim, nem igual a nenhum de vocês. Agradeçam de não haver outro igual a mim, porque o mundo seria uma balbúrdia. Mas não existe a nenhum de nós. E nós queremos fazer o que todo mundo faz para ser aprovado. Que aprovação nós estamos buscando? A de Deus, a dos espíritos que torcem pelo nosso sucesso, ou a daqueles que estão com preguiça de evoluir, porque não querem trabalhar e nos querem ao lado deles, para ter companhia. Porque ficar sozinho é uma coisa horrível. Nós que escolhemos, meus amores, infelizmente o livre-arbítrio dá a cada um de nós o direito de escolha, mas dá a responsabilidade pela ação. Tudo é ação e reação. Não é karma, não, é ação e reação. Se eu emito amor, eu vou receber amor. Não imediatamente, obrigatoriamente, mas um dia eu vou receber amor. A obra que nós fazemos hoje não é para agora, é para lá na frente. Porque lá na frente nós vamos ser perfeitos. E eu só quero trazer esse lá na frente mais para perto. Mas se eu faço bem, esperando o retorno, como diz Jesus, já recebi a recompensa. Então esse bem não vai servir para me tornar perfeito. Porque eu já barganhei. Então eu fiz o bem, resolvi, optei por, tá bom, não vou revidar mesmo, tá, não. Alguém deu a sugestão, mas eu falei assim, não, eu dessa vez vou ser sério, não vou revidar. Aí no dia seguinte acontece alguma coisa, eu falo assim pro meu mentor, pro meu anjo de carta. Aí ontem eu fui tão boazinha, né? Não dá para dar um jeitinho? Esse bem serviu para alguma coisa? Desculpem, não serviu. Serviu por algumas horas, mas a gente já negociou. Essa mania que nós temos de negociar com o bem, por que a gente não começa a negociar com o mal? Porque quando você começar a negociar com o mal, você abre mão dele, porque você vai ver que não vale a pena. Vocês já perceberam que em filme, em desenho animado, o mal é sempre muito bem elaborado, é muito elaborado, né? E o bem é simples. Nós gostamos de coisas difíceis. Nós gostamos de coisas complicadas. Simplicidade é o que Jesus nos fala, que é a virtude. Simples, né? E como as crianças. Quem sofistica a criança somos nós. Os adultos, com necessidade de mostrar status.
né? Isso faz parte da nossa sociedade. Que esse filósofo que eu citei tanto como um político liberal tem alguma responsabilidade no processo também. Mas ele já dizia o que o Espiritismo veio dizer no século XIX. Meus amores, obrigada. Beijo para vocês. Alguém quer me massacrar, fazer alguma pergunta? Algum comentário, alguma pergunta? Ela falou muito sobre essa necessidade de aprovação. Na verdade, realmente, ela tem toda a razão. A gente não está preocupado com a aprovação do plano espiritual. A gente quer a aprovação dos amigos, das pessoas. Então, às vezes, você até pensa, não, isso eu não vou fazer porque não está certo. Mas aí depois você começa a imaginar todo mundo falando que você é chata, que você não faz nada. Então, assim, muitas vezes eu acho que a gente realmente se preocupa mais com a sociedade, com a aprovação da sociedade, do que com a nossa própria evolução. Eu penso. Porque, na verdade, na sociedade, nós temos ao nosso lado, é exatamente isso, mas na sociedade nós temos ao nosso lado espíritos que são afins. Que estão na mesma faixa vibratória. Você já leu a Gênese de Kardec? No último capítulo, ele fala... Não, no último capítulo não, me desculpe. Ele tem um tratado sobre o bem e o mal. Eu acho que é capítulo 4, 5, é no começo do livro. E ele coloca que existe uma minoria de espíritos bons e uma minoria de espíritos apegados ao mal. Porque não existe espírito mau. Existe espírito que ainda não despertou para o bem. Tem que ficar muito claro, né? E ele fala que a grande maioria é de espíritos neutros, que de acordo com a situação, isso está lá no capítulo do bem e o mal e está lá no final, sim, também, quando ele fala da nova geração. E que de acordo com a situação vai para um lado ou vai para o outro. E quando a gente pega aquela pirâmide de Maslow, tão usada em administração, é bem isso. Você tem uma minoria no topo da pirâmide e a grande maioria embaixo. Né? Essa grande maioria é responsável pelo que faz até certo ponto. Porque essa maioria ainda não tem a consciência desperta. Por isso ela precisa de aprovação. Como eu não sei o que eu sou e o poder que eu tenho e a responsabilidade que eu tenho por mim mesmo, é bom eu terceirizar a história. É bom que vocês sejam responsáveis pelos meus erros. É bom que vocês sejam responsáveis pelos insucessos. É bom que eu tenha um chefe ruim. Porque se eu, e outra, mesmo que o meu chefe seja ótimo, eu tenho que falar para os outros que ele é ruim, porque senão vão dizer que eu estou mentindo. Porque ninguém tem chefe bom. Não é assim? Gente, essas coisas são complicadíssimas. Porque nós ficamos no patamar, sempre na mesma condição. Se nós, para evoluir, nós temos que abusar. É o que Kardec falou lá, os espíritos falaram lá Kardec sobre o bem. Enquanto os bons não forem abusados, o bem não vai aparecer. Ou seja, enquanto ninguém descruzar o braço, não vai, a mãozinha não trabalha de braço cruzado. Percebe? Ou seja, por que nós queremos aprovação? Porque nós somos carentes. Nós somos carentes porque nós estamos conscientes de que somos seres únicos e absolutamente únicos. E isso nos gera solidão. E eu só vou ter companhia se eu tiver aprovação. Agora, os espíritos bons se aprovam? Não precisa. O bem supre qualquer carência. É melhor do que comer chocolate, né? Porque não engorda. Chocolate não dá aquela sensação de satisfação, de felicidade. Fazer o bem também dá a mesma coisa, não dá? E não engorda. Se bobear, emagrece, porque não dá tempo de você fazer um monte de coisa que está fazendo bem. Não é? E emagrece principalmente a gente nos defeitos. Né? O espírito vai ficando fininho, levinho. Porque quanto mais nós nos apegamos às situações materiais, mais denso fica o nosso perispírito. Mais difícil é nos elevarmos. Por isso, para fazer prece é tão difícil. Fecha os olhos, apaga a luz, faz silêncio, não sei o que lá, põe barulho de cachoeira, depois de meia hora, você dormiu, não rezou. Não adiantou muito, né? Mas é isso mesmo. Né? Mais alguém? Eu queria falar uma questão que você falou sobre fazer o bem e às vezes a gente ouve conselho. Só que muitas vezes as pessoas dão um conselho, mas o que está dentro da gente, o sentimento, ou melhor, o coração, às vezes é maior que a razão. Então, às vezes, a gente faz isso
porque ali está se sentindo bem. Nós temos que diferenciar. Você já acabou? Desculpa, eu sou mestre em sair falando. Então acaba. Então o que acontece? Às vezes a razão, ou a pessoa que falou, não está vendo o que está dentro da gente. Então ele faz porque ele está se sentindo bem, mesmo que lá na frente quebre a cara, como já aconteceu comigo, para falar a verdade, normal. Mas é assim, eu me sinto que fiz do bem e continuo a bola para frente. É. Então, o problema do conselho, não ver se eu entendi o que você quis colocar, mas o problema do conselho é que nós temos que dar conselho, nós temos que dar orientação. E não é nem orientação, é falar assim, olha, eu resolvi um problema parecido de forma que deu certo assim. Mas certo frente a quê? A lei divina, meus amores. Já que eu precisava de dinheiro, bati a carteira ali na esquina, deu certo, ninguém me pegou. Nós vamos que aprender isso. Porque nós entendemos o conselho como dar palpite na vida do outro. A gente vai pedir para o outro dizer o que nós temos que fazer. Aí, claro que ele não sabe o que vai no nosso interior. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Então, mesmo na mesma situação que a gente, ele não era a gente. Então, a forma como ele resolveu não é obrigatoriamente a forma como vai dar certo para mim. Agora, o que dá errado para todo mundo. Vocês já notaram, né? O que dá errado, dá errado. Não adianta. Agora, o que dá certo, cada um tem que buscar o seu caminho. E sabe por que isso? Que é mais legal ainda, para que nós valorizemos os nossos resultados. Se tudo vier de mão beijada, não tem valor. Te dão uma Ferrari linda. Linda. Conversível, banco de couro. Claro, uma Ferrari tem banco de couro, desculpem aqui. Né? Mas aí te dão uma azul turquesa. Não é que você queria vermelha. Quem vai acreditar que seria uma Ferrari, que o carro azul turquesa é uma Ferrari? Não, ninguém vai acreditar que o carro azul turquesa é Ferrari. Ou seja, não tá bom aquilo. Porque não é. Agora, quando você compra um Fusquinha 62, caindo os pedaços, ele é melhor que a Ferrari. Não é assim? Isso que é. Agora, por isso que conselho é um problema. Ninguém sabe o que vai no interior do outro. Aí, às vezes, é aquilo que eu falei. É o suspiro que o outro precisava para fazer o que não é bom para ele. E nós vamos ser cúmplices. Em vez de dar conselho para o outro, vamos olhar mais para nós. Respondi? É isso que você queria dizer? Fala, querida. Eu queria, assim, só dizer uma coisa básica, por exemplo, a história do praticar o bem, né? Todos nós pensamos que é uma coisa tão difícil, né? Que quem somos nós, olhando exemplos muito grandiosos, né? Mas se você parar para pensar, desde o momento em que você desperta, né, de manhã, colocar assim numa balança todas as suas atitudes e chegar no final do dia e conseguir ver que as suas atitudes boas, que aquilo que você fez de melhor, prevaleceu aquilo que você fez de não tão bom assim, um grito que você deu, a perca, né, da paciência, etc., você vai criando forças para cada dia melhorar mais. Sim. Então, eu acho que a evolução está aí. Porque se nós olharmos assim para trás, e não tão muito distante, coisa de 1 ano, 2, 3... nós vamos ver que, diante de atitudes parecidas, não idênticas, nós já evoluímos um pouquinho. Nós conseguimos, assim, ter atitudes diferentes, não agir com tanta, eu diria assim, não ser tão rudimentares, né? Porque nós fomos muito assim. Então, eu acho que essa prática do bem, vale a pena, né, todos os dias você olhar para saber que cada grãozinho daquele vai se somando até que um dia nós alcancemos a evolução total. Isso que você colocou é muito importante pelo seguinte: nosso dia está ótimo. São 10h30 da noite, você já tomou banho, está indo deitar, a cama está arrumada, está tudo maravilhoso. Toca o telefone e é aquela. 80%, 3 parcelas de 400 E aí você fala, a pessoa, você atende, já fala assim, não quero falar com você, e desliga, nem ouve o que o outro quer. Qual é a frase que nós usamos? Estragou o meu. A gente estava me comprando aqui dessa poltrona, olha que linda, fibra Não natural. é isso. Estava quanto? O outro, não importa o que ele queria, importa o que eu fiz pra mim. Não foi ele que estragou meu dia. Fui eu que permiti que ele estragasse meu dia. Ele podia não querer estragar meu dia. Se ele fosse falar pra mim, olha, a partir de hoje eu te amo, eu perdoo. Eu peço perdão pelo que eu não fiz. É que se ele falar isso, a gente já fica bravo, né? Mas, né, assim, olha, eu quero dizer que eu te amo. Ponto.
né? A gente não consegue, gente, porque nós somos apegados ao mal. Kardec fala lá nesse último capítulo da Gênese que para nós habitarmos a Terra regenerada, nós não precisamos nos regenerar. Isso é uma sacada fantástica. Mas tem uma condição, que nós mudemos a nossa disposição moral. Mudemos a disposição, não é mudemos a moral. Uma taça mais bonita que outra você vai encontrar aqui. Ou seja, é fazer exatamente isso que a nossa amiga falou. É começar a ver o que tem de bom. Deixa o mal para lá. André Luiz, na Agenda Cristã, fala que o mal não merece comentário em momento algum. Uma coisa é saber o mal que acontece para que eu não... Ou para que eu tire do mal um aprendizado. Que aquele aprendizado que deu errado para o outro vai dar errado para mim. 80% você não pode perder. Agora, nós não podemos nos alienar do mundo, senão não tem motivo para nós estarmos aqui. Se não é para eu ler jornal, ver televisão, ver novela, sair para passear, eu não tenho um objetivo para estar aqui. Eu teria nascido no meio da selva. Sem contato com absolutamente nada, porque eu nasci num meio cheio de tecnologia, de informação à minha disposição, sendo que eu já sei que a informação não é poder, o poder é a forma como eu faço a conexão entre as várias informações, é isso que me dá poder. A partir do momento que eu sei que eu tenho que pensar para ter poder, eu tenho que trabalhar com a informação, não adianta ficar só com ela. Não adianta replicar informação, tem que criar informação nova em cima da informação existente. É isso que nós temos que fazer no nosso processo evolutivo. Evoluir é pegar o que nós já sabemos e avançar para o quê? E aí que a coisa pega. Para o desconhecido. Porque eu não sei o que é ser espírito bom. E o que eu digo de quem é bom, eu não quero que digam. Então vamos mudar a nossa opinião sobre o que é bom. Porque se aquela pessoa que é boa, que não prejudica ninguém, a gente diz que é chata, então vamos ser chatos. Muito chato. Né? Cada vez mais chato. É isso mesmo, querido. Vamos valorizar o que nós temos de vitória. É isso que é importante. Mudar a disposição moral. Obrigada. Obrigadinho. Kátia, muito obrigada. Acredito que todos tenham gostado, porque o pessoal participou, houve interatividade, foi bárbaro. Que Deus te abençoe, volte sempre, estaremos te aguardando. Agora nós vamos acompanhar a Renata, que vai fazer as orações e o encerramento para a gente. Tá? Então, meus queridos, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos aqui, neste ambiente tão propício, e doarmos aquilo que nós temos de melhor, todo aquele sentimento de bem que nós temos no nosso coração, para aqueles que precisam, que estão num estágio um pouquinho menos avançado do que este, que não conseguem ver que aquela prova que eles passam muitas vezes é uma oportunidade de evolução e é única. Então, que essas pessoas sejam amparadas, protegidas, quer estejam nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, enfim, que elas possam receber as nossas vibrações onde quer que estejam, que essas vibrações possam aliviar um pouquinho daquilo que elas estejam passando neste momento. E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, que nós possamos sair daqui com as nossas energias recarregadas e que nós possamos colocar em prática, se não tudo, muita parte daquilo que nós aprendemos e que estamos aprendendo sempre nesta casa, com os nossos amigos encarnados e desencarnados. E mantendo este pensamento sereno, calmo, tranquilo, vamos agradecendo por mais esta oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos, em nome de Jesus, para podermos aprender um pouquinho mais. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que está aqui conosco presente. Vamos pedir que nós tenhamos uma boa semana. E nós encerramos esta parte dos trabalhos desta tarde. Que assim seja, graças a Deus.
Muito